Olá, meus amores do nono, como combinado, nessa aula a gente verá a última parte, referente ao conteúdo. O último capítulo a gente viu em duas partes, a primeira já foi, agora a gente vai ver a segunda parte do conteúdo, que é só realmente para finalizar os conceitos que a gente precisa saber, tá? Então aqui ele vai trazer, relações métricas em um triângulo qualquer. Então a gente viu em relação ao triângulo retângulo, as relações métricas referente ao triângulo retângulo, e agora a gente vai ver as relações métricas em um triângulo qualquer. Considere o seguinte problema: um navio desloca-se em linha reta de um ponto A para um ponto B. Nesse ponto, sob ângulo de 60 graus, o navio muda de rumo e, continuando em linha reta, atinge o ponto C. Sabe-se que a distância AB é igual a 40 km e a distância BC é 32 km. Nessa condição, qual é a distância entre os pontos A e C? Então, aqui ele traz a ilustração desse problema. Ele tem aqui o navio, temos o ponto A, B e C. Então, aqui de C até B ou de B até C é 32 km, como a questão disse, e de A até B é 40. Só que ele quer saber, né, qual é a distância entre o ponto A até o ponto C, considerando que ele disse o quê? Que sob um ângulo de 60 graus, ou seja, aqui, ó, esse ângulo será igual a 60 graus. Então, a gente ilustrou em forma de imagem, né, esse problema que a situação está nos colocando, tá? Partindo disso, dessas relações métricas, no triângulo qualquer, aqui são atividades de fixação, tá? Vamos para o conteúdo, certo, gente? Então, aqui, ele fala, a figura nos mostra um triângulo que não é retângulo. Portanto, as relações métricas estudadas anteriormente não podem ser aplicadas neste caso. Para resolver o problema, devemos utilizar as relações métricas de um triângulo qualquer. Então, a gente viu o triângulo retângulo, ok? Só que nesse caso aqui, esse triângulo não vai ser retângulo, ele vai ser um triângulo qualquer. E para isso, as relações métricas, elas são outras, ok? Então, vamos lá, dando continuidade ao nosso conteúdo. Então, partindo disso, nós vamos agora ver quais são essas relações, ok? Quais são essas relações? Só um momento, vamos lá. Então, nós temos aqui, ó, relação do lado oposto a um ângulo agudo. Então, relação do lado oposto a um ângulo agudo. Então, ele pede para a gente considerar que BC é igual a A, ó. B, aqui, até C, A. AC vai ser o quê? Do ponto A até C vai ser representado por B. E do vértice A até o vértice B vai ser representado pela letrinha C. CH, que é daqui, ó, desse pontinho até esse Hzinho aqui, ó, que é representado por este H minúsculo, ele representa a altura relativa ao lado AB, ok? E aqui ele faz essa denotação, ó, que AB, no caso aqui, do ponto A até o ponto B, que é a mesma coisa que CH, ó. CH, que é igual à altura, vezes A até H, que é justamente a projeção que a gente viu, a projeção de AC sobre AB, ok? Então, vamos lá. Partindo desses elementos que a gente sabe da projeção e vice-versa, tá? Assim como AH é uma projeção, BH ou HB, né, que está referente a N, também é uma outra projeção sobre o lado BC, ok? Então, ele pede para a gente observar esses elementos dentro desse triângulo, porque é importante a gente saber o que cada segmento ele está sinalizando para a gente, tipo, esse CATH, você sabe que ele está representando a altura, que esse ATH é uma projeção, HTB outra projeção, que os lados A, C e B representam os três lados do triângulo. Então, a gente precisa entender os teoremas, os elementos do triângulo, ok? Dentro disso, aqui, gente, ele vai fazer uma demonstração de como nós chegamos nessa relação métrica referente a um ângulo agudo, ok? Ó,
Ele fala aqui, relação do lado oposto a um ângulo agudo. Aqui, ele finaliza com o quê? Ficou um pouco aqui, ficou um pouco, como é que se fala? A configuração, né? Ficou um pouco, mas aqui dá pra gente entender. O que é que ele quer dizer? Ele quer dizer que A ao quadrado, aquele Azinho lá de cima aqui desse triângulo, aqui ó, esse A ao quadrado, esse A ao quadrado é igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. Gente, esse A, esse B e esse C são os três lados do triângulo, tá? Ó, esse Bzinho aqui e esse C. Então, ele fala o quê? Ó, A ao quadrado é igual a B ao quadrado mais C ao quadrado menos 2 vezes C vezes M. Esse C vezes M aqui, ó. 2 vezes esse C vezes M, ok? Então, essa é a primeira relação. A ao quadrado é igual a B ao quadrado mais C ao quadrado menos 2 vezes C vezes M. É a primeira relação. Você tem que se basear unicamente nessa fórmula. É fórmula, gente, tá? Então, não vai mudar. É uma relação. Ela sempre vai apresentar esta mesma relação. Então, você precisa se atentar que quando você quer a relação do lado oposto a um ângulo agudo, você vai utilizar essa relação. E quando for a relação do lado oposto ao ângulo obtuso, lembrando que agudo é o quê? Quem são os ângulos agudos? São os ângulos compreendidos. Eles são maiores que 0 e menor do que 90 graus. E o obtuso, ele é maior que 90 graus e menor que 180 graus, ok? Então, aqui ele vai trazer a mesma consideração. Ó. Quem é o lado BC? BC, você vai B até o C, que é referente à letrinha A. Quem é o lado AC? A até C, que é representado aqui pela letra B. E o lado AB, que é representado aqui, ó, por essa letrinha C. Então, aqui ele traz todos os elementos, ele está explicando o que é cada um desses elementos aqui. Quem é a projeção? No caso, ele fala, ó, CH, de C, aqui esse pontinho aqui do vértice C, até esse H, ele representa a altura desse triângulo, ok? Ele representa a altura relativa ao lado AB, esse ladozinho aqui, ó, AB, ou seja, quer dizer que esse A até H, ele é a projeção desse lado AC. E da mesma forma, vai ser o contrário, ok? Esse lado aqui, ó, AB, né, que é referente a HB, H até B, representado pela letrinha N aqui, também vai ser uma projeção, ok? Então, a gente percebe que aqui esse ângulo A, ó, ele representa um ângulo obtuso, ou seja, ele é maior do que 90 e menor do que 180 graus, ok? Partindo disso, qual vai ser a relação dele? Aqui ele está desenvolvendo todo passo a passo a fórmula até a gente chegar na fórmula final, ok? Que é, ó, A ao quadrado será igual a B ao quadrado mais C ao quadrado mais 2 vezes C vezes M. Então, essas duas relações que ele traz. Aqui é uma solução que ele traz, a questão para a gente praticar essas atividades, tá? E aqui ele vai trazer a questão da natureza de um triângulo quanto aos ângulos. Então, ele pede para a gente observar esses triângulos e fazer a classificação dele. Então, a gente sabe que aqui o primeiro vai ser um triângulo retângulo, devido a esse ângulo de 90 graus. O segundo, acutângulo, porque tem 3 ângulos menores que 90 graus. E o terceiro, obtusângulo, porque ele tem um ângulo aqui maior que 90 graus e menor que 180, ok? Como podemos afirmar que um triângulo cujos lados medem 10, 13 e 17 centímetros é retângulo, acutângulo ou obtusângulo sem desenhá-lo? Então, aqui ele traz uma problemática. Ele fala assim, ó, tem um triângulo que um lado mede 10, outro 13, outro 17.
e eu quero saber se ele é retângulo, acutângulo ou obtusângulo sem desenhá-lo. Aí ele traz, aprenderemos a reconhecer se um triângulo é retângulo, acutângulo ou obtusângulo pelas medidas dos seus lados, sem precisar desenhá-lo. Para isso, basta comparar o quadrado da medida do maior lado com a soma dos quadrados das medidas dos outros dois. Então, convencionando o lado A como a medida do maior lado, temos que, se A ao quadrado for igual a B ao quadrado mais C ao quadrado, o triângulo é retângulo. Então, você pega o maior lado, faz lá o quadrado dele. Se for igual à soma do quadrado dos outros lados, ele é retângulo. Aí aqui, se A ao quadrado for menor que B ao quadrado mais C ao quadrado, o triângulo é acutângulo. E se A ao quadrado for maior que B ao quadrado mais C ao quadrado, o triângulo é obtusângulo. Então, ele traz aqui um exemplo. Sem desenhar o triângulo, que os lados são 13, 11 e 10, determine se ele é retângulo, acutângulo ou obtusângulo. Então, a primeira coisa que a gente identifica, quem é o maior lado, 13, 11 ou 10? O maior lado é 13. Então, temos que A será igual a 13 e os outros dois lados serão 11 e 10, Ou seja, B vai ser igual a 11 e C será igual a 10. Então, ele resolveu, quanto é A ao quadrado? Ou seja, se A é igual a 13, 13 ao quadrado é 169. Agora a gente faz B ao quadrado, ou seja, 11 ao quadrado, 121. E C ao quadrado, que é 10, 10 ao quadrado dá 100. Agora a gente soma, B mais C. B não deu 121, que é 11, e C não deu 100, que é 10. 121 mais 10, que é justamente o B ao quadrado mais C ao quadrado, é igual aqui, a 221. Então, A não deu 169, então se 169, que é o valor de A, é menor que a soma dos outros dois, que é 221, a gente conclui que o triângulo ele é acutângulo, ok? Então, aqui ele traz atividades para poder praticar, para a gente fixar esses conteúdos, ok? E ele vai trazer agora a lei do seno, certo? A lei do seno, só recapitular aqui. E a lei dos cossenos, que a gente vai ver o que é que cada um diz, qual é a propriedade dele, tá? Então, vamos lá. Para finalizar essa parte, esse último capítulo, encerrar a parte do conteúdo, nós temos a lei do seno primeiro. Lei do seno. Gente, ele vai pedir para nós considerar o triângulo a seguir, tá? Então, aqui ele vai destrinchar todos os elementos e qual foi o método que ele usou para chegar na seguinte conclusão que nós precisamos fazer. Então, antes de concluir, ele traz uma observação, que a lei foi demonstrada para um triângulo acutângulo, porém é válida também para os triângulos retângulos e obtusângulo. Então, ele aplicou uma lei aí de formação para poder demonstrar como é todo o processo até a gente chegar na lei dos senos. Então, o que é que a gente precisa aprender e entender? A gente precisa entender o quê? O que é que a lei do seno diz? A gente precisa entender que em todo triângulo, isso que a lei dos senos vai falar, em todo triângulo, as medidas dos lados são proporcionais ao seno dos ângulos opostos, ok? Então, aqui, A dividido pelo seno de A vai ser igual a B dividido pelo seno de B, que será igual a C dividido pelo seno de C. Ou seja, esse seno de A, seno de B e seno de C, se lembra lá que a gente viu o seno, ele vai ter um valor para aquele ângulo. Então, esse ângulozinho aqui, A, B e C, ele vai ter uma medida. E cada medida vai ter o valor do seu seno. E aqui, esse A, B e C são as medidas do triângulo mesmo. Às vezes, a questão já traz, entendeu? Vale 10 centímetros, vale 15 centímetros, 20 centímetros, enfim. Então, é essa a relação que a gente precisa saber. Lei do seno, em todo triângulo, as medidas dos lados são proporcionais
ao seno dos ângulos opostos. Então, fica essa relação que eu acabei de demonstrar para vocês. E, por último, a lei dos cossenos, que o que é que a gente precisa saber e entender, o que é que a lei do cosseno traz. Em todo triângulo, o quadrado da medida, ou seja, tem que levar o quadrado, essa medida, de um dos lados, né, é igual à soma dos quadrados das medidas dos outros dois lados, menos 2 vezes o produto das medidas desses dois lados pelo cosseno do ângulo oposto ao primeiro lado. O que foi que a senhora acabou de falar. Então, aqui, ó, você tem que entender, e ele traz para ficar mais claro, ó, ele escreve isso daqui, ó, através de uma equação, de uma relação. O que é que ele quis dizer com essa definição aqui que a gente acabou de ler? Que nós temos 3 lados, ok? O quadrado, o triângulo tem 3 lados, perdão. Então, eu vou pegar o quadrado de cada um desses lados e vou fazer essa relação, porque ele fala que é qualquer um dos lados do triângulo. Então, a gente vai ter essas 3 relações. Primeira, A ao quadrado é igual a B ao quadrado mais C ao quadrado menos 2 vezes B vezes C vezes o cosseno de A. A segunda relação, nós vamos ter B ao quadrado, né? A gente já pega o lado B, que será igual a ao quadrado, que é o quadrado dos outros dois, menos 2 vezes A vezes C vezes o cosseno de B. E a última relação será o que é igual a ao quadrado mais B ao quadrado, 2 vezes A vezes B vezes o cosseno de C. Então, gente, essa segunda parte aqui do último capítulo, né, do livro da terceira etapa, ele vai trazer mais essas definições. Então, aqui são relações. Digo assim, para ficar mais claro para vocês, é como se fossem fórmulas. Preciso saber o lado de um triângulo que não é retângulo, por exemplo, né? E eu preciso saber dessa relação. Então, a gente usa lá aquela relação que a gente viu anteriormente. Quero saber o que é que a lei do seno, a lei do cosseno me diz. Então, a gente vai usar também essas relações. São fórmulas, digamos assim. São relações que a gente precisa saber quando a questão pede para a gente identificar qualquer um desses elementos. Como saber o quanto vai dar A, então eu faço só substituir e vou encontrar os valores indeterminado ainda. Então são relações que a gente vai estudar, vai praticar nas aulas, através das atividades e vamos aprender, ok? Então a gente finaliza a nossa aula por aqui, nosso último conteúdo, a nossa última parte, ok? Que vocês possam ter entendido essa questão. Inicialmente é um conteúdo que você precisa parar e estudar bem a fundo, com calma, para poder assimilar todas essas relações, ok? Principalmente quando a gente vem para a lei do seno e do cosseno. Mas à medida que a gente for praticando, a gente vai ver que as questões elas vão ficando melhor para serem resolvidas, ok? Então a gente fica aqui e até o próximo vídeo.